Ela ajudou um estranho a escapar de um prédio em chamas. Ele era um chefe da máfia italiana que jurou protegê-la. O cheiro de fumaça acre e o crepitar sinistro das chamas arrancaram Helena de um sono profundo. Por um instante, a realidade demorou a se assentar. A mente grogue, lutando contra o pesadelo que se materializava ao seu redor. O alarme de incêndio, um guincho estridente e incessante, era a trilha sonora do caos que se instalava no luxuoso prédio de apartamentos em Ipanema. O calor já era palpável, sufocante, emanando do corredor e se infiltrando por baixo da porta de seu pequeno apartamento no 12º andar. Helena, uma enfermeira de 26 anos, cuja vida era tão ordenada quanto os prontuários de seus pacientes, sentiu o pânico gelar sua espinha. Seus pais, em uma visita rara do interior do Paraná, dormiam no quarto de hóspedes. O instinto, afiado por anos de plantões em emergências, assumiu o controle. "Mãe! Pai!" e gritou, a voz rouca pela fumaça que já começava a se infiltrar. Ela os guiou para fora do apartamento, os rostos de seus pais vincados pela confusão e pelo medo. O corredor era um borrão de fumaça escura e luzes de emergência piscando. Vizinhos corriam em desespero, alguns tossindo convulsivamente, outros carregando crianças e animais de estimação. A escada de emergência era a única rota de fuga, uma torre de metal apinhada de corpos em pânico. Enquanto desciam, o som de uma explosão abafada vinda de um dos andares superiores fez o prédio tremer. Gritos ecoaram, amplificados pela acústica claustrofóbica da escadaria. Helena mantinha os pais à sua frente, a mão firme nas costas de sua mãe, a voz calma, mas firme, instando-os a continuar. Foi na altura do 7º andar que ela o viu. A porta de um dos apartamentos estava entreaberta e uma fumaça densa e negra jorrava para o corredor, já saturado. Uma figura cambaleava para fora, o corpo parcialmente obscurecido pela cortina de fumaça. Era um homem alto, imponente, mesmo em sua aparente vulnerabilidade. Ele usava um terno caro, agora chamuscado e rasgado em vários lugares. Uma mancha de sangue se espalhava em sua camisa branca e ele pressionava a mão na lateral do corpo, o rosto uma máscara de dor e determinação. Seus olhos se encontraram por um breve segundo, um lampejo de eletricidade no meio do pandemônio. Eram olhos escuros, intensos, que pareciam conter um universo de segredos e perigos. Por um momento, o mundo ao redor de Helena desapareceu. Havia apenas aquele olhar, uma conexão inexplicável e primordial. O homem deu mais um passo e tropeçou, o corpo cedendo. O instinto de Helena, a vocação que a definia, falou mais alto que o medo. "Continuem descendo, eu já alcanço vocês", gritou para os pais, que a olharam com uma mistura de protesto e terror. Mas não havia tempo para discutir. Ela se moveu contra a maré de pessoas que desciam, o coração martelando contra as costelas. A fumaça queimava seus pulmões e seus olhos ardiam. "Você consegue andar?" perguntou, a voz abafada pelo barulho. O homem a olhou, a surpresa genuína em seu rosto marcado pela fuligem. "Eu preciso sair daqui", ele ofegou, a voz um rosnado grave com um sotaque que dançava entre o português e o italiano. "Apoie-se em mim", disse Helena, passando o braço dele por seus ombros. O peso de seu corpo era esmagador, e o cheiro de fumaça, sangue e algo mais, algo perigosamente masculino, a envolveu. Ele era todo músculo e aço, e mesmo ferido, irradiava uma aura de poder que era quase palpável. A descida foi um pesadelo. Cada degrau era uma agonia para ele, cada gemido contido um testemunho de sua resistência. Helena, com sua força surpreendente, o amparava, o corpo pequeno, mas resiliente, servindo de apoio para o gigante ferido. Ela podia sentir o calor de seu corpo, a tensão de seus músculos, a respiração ofegante em seu ouvido. Uma intimidade forçada pelas circunstâncias, crua e visceral. Quando finalmente alcançaram o térreo e irromperam na noite caótica do Rio de Janeiro, a cena era de puro apocalipse. Carros de bombeiros, ambulâncias e viaturas da polícia cercavam o prédio em chamas.
Jornalistas e curiosos se aglomeravam, os flashes das câmeras cortando a escuridão. Helena o guiou para longe da multidão, para a relativa calma de uma pequena praça do outro lado da rua. Ela o ajudou a se sentar em um banco, o corpo dele finalmente cedendo à exaustão e à dor. Você precisa de uma ambulância, disse ela, já procurando seus pais no meio da multidão. Não, ele disse, a voz firme, apesar da dor evidente. Nenhuma ambulância. Nenhum hospital. Helena franziu a testa. Você está ferido. Precisa de cuidados médicos. Ele a olhou e a intensidade de seu olhar a fez prender a respiração. Eu tenho meus próprios médicos, apenas me ajude a fazer uma ligação. Relutante, ela lhe entregou o celular. Ele discou um número com dedos surpreendentemente firmes. A conversa foi breve, em um italiano rápido e gutural. Palavras como fuoco, tradimento e sicurezza chegaram aos ouvidos de Helena. Fogo, traição, segurança. Em menos de 10 minutos, um sedã preto de vidros escuros parou silenciosamente ao lado deles. Dois homens, ambos vestidos com ternos impecáveis e com o mesmo ar de perigo contido de seu chefe, saíram do carro. Eles se moveram com uma eficiência fria, ajudando o homem a se levantar e a entrar no veículo. Antes de entrar no carro, o homem se virou para Helena. Ele segurou sua mão, a pele dele quente contra a dela. Seus olhos percorreram o rosto dela, memorando cada traço. Você salvou minha vida esta noite, disse ele, a voz baixa e carregada de uma promessa. Eu não esqueço dívidas. Qual o seu nome? Helena. Ela sussurrou, sentindo-se estranhamente exposta sob seu olhar. Helena, ele repetiu, o nome soando como uma carícia em seus lábios. Eu sou Lorenzo Vitali, e a partir de hoje você está sob a minha proteção. Com isso, ele entrou no carro, e o veículo desapareceu na noite tão silenciosamente quanto havia chegado, deixando Helena no meio do caos, o coração acelerado e a mente girando com a surrealidade do que acabara de acontecer. Ela havia ajudado um estranho a escapar de um prédio em chamas. Um estranho ferido, perigoso e incrivelmente magnético. Um homem chamado Lorenzo Vitali, que acabara de lhe fazer uma promessa que mudaria sua vida para sempre. Ela só não sabia ainda o quanto. Os dias que se seguiram ao incêndio foram um borrão de burocracia e incerteza. O apartamento de Helena, embora não diretamente atingido pelas chamas, fora severamente danificado pela fumaça e pela água. Ela e seus pais foram forçados a se mudar para um hotel, enquanto lidavam com a seguradora e a administração do prédio. A normalidade de sua vida, a rotina reconfortante de seu trabalho e seus hábitos havia se desfeito em cinzas. Mas algo mais a perturbava. Uma sensação de estar sendo observada, uma presença invisível que pairava na periferia de sua consciência. Ela tentou ignorar, atribuindo a sensação ao estresse pós-traumático. Mas era mais do que isso. Era a promessa de Lorenzo Vitali, ecoando em sua mente. Você está sob a minha proteção. Uma semana depois do incêndio, a primeira evidência tangível dessa proteção se materializou. Helena estava em uma cafeteria, tentando decifrar as cláusulas de sua apólice de seguro, quando um homem de terno se aproximou de sua mesa. Ele era um dos homens que haviam buscado Lorenzo na noite do incêndio. Senhorita Helena? Ele perguntou, a voz polida, mas com um tom que não admitia recusa. Helena assentiu, o coração dando um salto. O homem colocou uma pasta de couro sobre a mesa. O senhor Vitali me enviou. Ele soube de suas dificuldades com a seguradora. Dentro da pasta havia documentos que detalhavam a compra de um apartamento novo, totalmente mobiliado, em um dos endereços mais cobiçados do Leblon. Havia também as chaves e um cartão com um único número de telefone. Qualquer coisa que a senhorita precisar, disse o homem antes de se retirar tão discretamente quanto chegou. Helena ficou atônita, olhando para as chaves e os documentos. Era um gesto de uma generosidade avassaladora, mas também profundamente inquietante. Lorenzo Vitali não era apenas um homem rico. Ele era um homem de poder,
Um poder que podia contornar a burocracia e resolver problemas com uma facilidade assustadora. Um poder que a atraía e a aterrorizava na mesma medida. Apesar de suas reservas, ela não tinha escolha. O hotel era caro e seus pais precisavam de um lugar para ficar. O apartamento no Leblon era um refúgio inesperado, um oásis de luxo em meio ao caos de sua vida. Era espaçoso, elegante, com uma vista deslumbrante para o mar. Mas Helena não conseguia se livrar da sensação de que estava em uma gaiola dourada. 2 semanas depois, ela recebeu a primeira ligação. O número era desconhecido, mas ela soube instintivamente quem era. Helena! A voz de Lorenzo era ainda mais profunda e ressonante pelo telefone. Espero que esteja confortável em sua nova casa. É, mais do que confortável, respondeu ela, a voz um pouco trêmula. Eu não sei como agradecer. Não há necessidade de agradecimentos. É o mínimo que eu poderia fazer pela mulher que salvou minha vida. Houve uma pausa, e Helena podia imaginá-lo do outro lado da linha. O rosto sério, os olhos intensos. Eu gostaria de vê-la, de agradecê-la pessoalmente. O convite era mais uma ordem do que um pedido. Helena hesitou, o bom senso gritando para que ela recusasse, para que se afastasse daquele homem e de seu mundo perigoso. Mas a curiosidade, a atração inexplicável que sentira por ele naquela noite, falou mais alto. Eles se encontraram em um restaurante discreto na Gávea, um lugar com poucas mesas e muita privacidade. Lorenzo já estava lá sentado em uma mesa nos fundos. Ele se levantou quando ela se aproximou, e o impacto de sua presença a atingiu em cheio. Ele estava impecavelmente vestido, com um terno escuro que acentuava seus ombros largos e sua altura. Havia uma pequena cicatriz na têmpora, um lembrete da noite do incêndio. Seus olhos, no entanto, eram o que a desarmavam. Eram escuros e penetrantes, e pareciam enxergar diretamente em sua alma. O jantar foi uma dança cuidadosa de perguntas e respostas. Helena falou sobre sua vida, seu trabalho como enfermeira, seus sonhos modestos. Lorenzo, por sua vez, era um mestre da evasão. Ele falava sobre seus negócios de importação e exportação, sobre seu amor pelo Brasil, a terra de sua mãe, mas revelava pouco sobre si mesmo. No entanto, a cada palavra, a cada gesto, ele emanava uma aura de poder e controle que era ao mesmo tempo sedutora e intimidante. O incêndio, começou Helena, a necessidade de entender superando sua cautela. Não foi um acidente, foi? Lorenzo a olhou por um longo momento, o garfo parado a meio caminho de sua boca. Não, disse ele finalmente, a voz baixa. Foi uma tentativa de me eliminar. Uma traição dentro da minha família. A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de um significado sinistro. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela estava jantando com um homem que tinha inimigos. Inimigos que não hesitavam em colocar fogo em um prédio inteiro para alcançá-lo. Você está em perigo? Ela perguntou, a preocupação em sua voz surpreendendo a si mesma. Um sorriso sombrio tocou os lábios de Lorenzo. Eu estou sempre em perigo, Helena. É a natureza do meu mundo. Mas agora, quem tentou me matar tem um problema maior. Eles colocaram você em perigo. Isso é algo que eu não posso perdoar. A intensidade de suas palavras, a promessa de vingança em seu nome, a deixou sem fôlego. Era assustador, mas também estranhamente reconfortante. Pela primeira vez em sua vida, Helena se sentia protegida de uma forma que ia além da segurança física. Era uma proteção feroz, possessiva, quase primitiva. No final do jantar, enquanto esperavam o carro de Lorenzo, a tensão entre eles se tornou quase insuportável. A atração que sentiram na noite do incêndio estava de volta, amplificada pela intimidade do jantar, pelas confissões não ditas. Quando o sedã preto parou, Lorenzo se virou para ela. Ele não a tocou, mas seus olhos a acariciaram, traçando o contorno de seus lábios, descendo por seu pescoço. Eu a levarei para casa, disse ele, a voz um sussurro rouco. Durante o trajeto silencioso,
Helena estava ciente de cada movimento dele, do cheiro de seu perfume caro misturado com o aroma de couro do carro. Quando chegaram ao prédio dela, ele a acompanhou até o elevador. A porta do elevador se abriu e Helena se virou para se despedir. Mas as palavras morreram em sua garganta quando Lorenzo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles até que seus corpos estivessem a centímetros de distância. Ele ergueu a mão e roçou a bochecha dela com as costas dos dedos, a pele dele áspera contra a dela. Helena, ele murmurou, o nome uma oração. Seus olhos escuros procuraram os dela, questionando, desejando. O coração de Helena batia descontroladamente. Ela sabia que deveria se afastar, que deveria correr para a segurança de seu apartamento e nunca mais olhar para trás. Mas ela não conseguia. Estava presa no campo gravitacional daquele homem, atraída por sua escuridão, por sua promessa de paixão e perigo. Lentamente ela ergueu o rosto, um convite silencioso. E então os lábios dele encontraram os dela. O beijo foi tudo o que ela esperava, e nada do que poderia ter imaginado. Foi terno e brutal, possessivo e desesperado. Foi o beijo de um homem que vivia no limite, que tomava o que queria com uma confiança inabalável. Quando ele finalmente se afastou, ambos estavam ofegantes. "Boa noite, Helena", ele sussurrou antes de se virar e sair, deixando-a no elevador, os lábios formigando, o corpo em chamas e a certeza assustadora de que sua vida simples e ordenada havia acabado para sempre. Ela havia entrado no mundo de Lorenzo Vitali e não havia como voltar atrás. O beijo no elevador foi o estopim de um caso de amor tórrido e avassalador. Helena se viu mergulhada em um mundo de opulência e perigo que jamais imaginara. Lorenzo a cobria de presentes caros, jantares em restaurantes exclusivos e viagens de fim de semana para sua vila em Angra dos Reis. Ele era um amante generoso e apaixonado, mas também possessivo e controlador. Ele a queria por perto, onde pudesse vê-la, tocá-la, protegê-la. Helena, que sempre fora tão independente, se viu cedendo a esse controle, seduzida pela intensidade de seus sentimentos e pela segurança que ele lhe proporcionava. Ela se apaixonou não apenas pelo homem, mas pela força que ele representava. As cenas de paixão entre eles eram um reflexo da natureza de seu relacionamento. Intensas, explosivas, uma batalha de vontades que sempre terminava em rendição mútua. Em seus braços, Helena descobria um lado de si mesma que não conhecia. Uma mulher capaz de uma paixão avassaladora, que encontrava prazer na dominação e na entrega. Lorenzo, por sua vez, parecia encontrar nela um refúgio, um vislumbre de inocência e bondade em meio à escuridão de seu mundo. Em uma noite quente de verão na vila em Angra, a paixão deles atingiu um novo patamar. A brisa do mar entrava pelas portas abertas da varanda, as cortinas brancas dançando suavemente. Eles haviam passado o dia no mar, a pele salgada e bronzeada pelo sol. Agora, sob a luz do luar, a tensão entre eles era elétrica. Lorenzo a puxou para si, as mãos percorrendo as curvas de seu corpo com uma familiaridade possessiva. "Você me enfeitiçou, Helena", ele sussurrou contra seus lábios. "Eu nunca senti nada assim." Ela se entregou ao beijo, as mãos emaranhadas em seu cabelo, o corpo se arqueando contra o dele. Ele a ergueu nos braços e a levou para o quarto, a luz da lua banhando a cama em um brilho prateado. A noite foi uma sinfonia de toques, sussurros e gemidos, uma exploração mútua de prazer e desejo. Cada carícia, cada beijo era uma declaração de posse, uma marca em sua alma. Helena se sentia ao mesmo tempo adorada e consumida, perdida na intensidade de sua paixão. No entanto, a sombra do mundo de Lorenzo nunca estava longe. Ela via os homens de terno que o seguiam por toda parte, os telefonemas em italiano que o deixavam com o rosto sombrio, as armas discretamente escondidas sob seus paletós. Ela sabia que o incêndio não fora um incidente isolado, mas o primeiro tiro em uma guerra silenciosa. A traição que Lorenzo mencionara veio de onde ele menos esperava,
de seu próprio primo Marco, seu braço direito e confidente. Marco sempre fora invejoso do poder e do carisma de Lorenzo, e via em sua paixão por Helena uma fraqueza a ser explorada. Ele se aliou a um cartel rival, os Medeiros, uma família brasileira poderosa e impiedosa que via a expansão dos Vitali no Rio de Janeiro como uma ameaça. O plano de Marco era simples e cruel: usar Helena para atingir Lorenzo. Ele começou a vazar informações sobre a rotina dela para os Medeiros, os lugares que frequentava, os horários em que estava sozinha. Helena começou a notar coisas estranhas. Um carro que parecia estar sempre estacionado do outro lado da rua de seu prédio. Um homem que ela via com frequência na cafeteria que costumava frequentar. Ela mencionou suas preocupações a Lorenzo, mas ele, cego pela confiança em seu primo, a tranquilizou, dizendo que eram apenas seus homens garantindo sua segurança. A primeira reviravolta veio na forma de um aviso. Helena estava voltando do hospital tarde da noite, quando 2 homens a abordaram em uma rua escura. Eles não a machucaram, mas a mensagem foi clara. "Diga ao seu amante para ficar longe do porto", disse um deles antes de desaparecerem na escuridão. Aterrorizada, Helena ligou para Lorenzo. A fúria em sua voz era palpável, um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele a proibiu de sair de casa sozinha e dobrou sua segurança. O apartamento no Leblon, antes um refúgio, agora parecia mais uma prisão. A tensão começou a corroer o relacionamento deles. Helena se sentia sufocada pela superproteção de Lorenzo. E ele, por sua vez, se tornava cada vez mais distante e obcecado em encontrar o traidor em seu meio. As noites de paixão deram lugar a discussões acaloradas, a desconfiança se infiltrando nas brechas de seu amor. Marco, vendo seu plano inicial falhar, decidiu aumentar a aposta. Ele sabia que a única maneira de destruir Lorenzo era tirar dele a única coisa que ele amava mais do que o poder: Helena. Ele armou uma armadilha, usando um de seus homens de confiança para forjar evidências que sugeriam que Helena estava vazando informações para a polícia. Ele plantou um gravador em sua bolsa e forjou transcrições de conversas com um detetive. Uma noite, Lorenzo chegou ao apartamento furioso. Ele jogou uma pasta sobre a mesa de centro, o conteúdo se espalhando. Fotos de Helena conversando com um homem, um colega de trabalho, mas Lorenzo não sabia disso, e as transcrições forjadas. "O que é isso, Helena?" Ele rosnou, os olhos escuros brilhando com uma dor e uma raiva que a aterrorizaram. "Eu não sei do que você está falando", disse ela, a voz tremendo ao ver as provas contra ela. "Não minta para mim!" Ele gritou, o controle finalmente se quebrando. "Eu a acolhi, a protegi, lhe dei tudo. E é assim que você me retribui? Conspirando com meus inimigos?" As acusações eram tão absurdas, tão cruéis, que Helena não conseguiu responder. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela olhava para o homem que amava. O homem que agora a olhava com ódio e desprezo. A traição, plantada por Marco, havia florescido no coração de Lorenzo, envenenando o amor que sentiam um pelo outro. Ele a via não mais como a mulher inocente que salvara, mas como a pior das traidoras. "Saia da minha casa", ele disse, a voz fria como gelo, "e reze para que eu nunca mais a veja. Porque se eu a vir, não serei responsável por meus atos." Expulsa do paraíso e jogada de volta a um mundo que não reconhecia mais, Helena estava sozinha, desamparada e com o coração partido. O homem que jurara protegê-la havia se tornado seu maior algoz, e ela não tinha ideia de que ambos eram peões em um jogo muito mais perigoso, orquestrado pela mão traiçoeira de Marco. O mundo de Helena desmoronou. De um dia para o outro, ela perdeu o homem que amava, a casa que se tornara seu lar e a sensação de segurança que, ironicamente, Lorenzo lhe proporcionara. Ela voltou para o modesto apartamento de seus pais, que haviam retornado ao Paraná, sentindo-se uma estranha em sua própria vida. O silêncio do lugar era ensurdecedor, um contraste gritante com a intensidade apaixonada e perigosa de sua existência com Lorenzo.
A dor da traição era uma ferida aberta em sua alma. Ser acusada de algo tão vil, ser expulsa de forma tão cruel pelo homem a quem entregara seu coração, era uma agonia que a consumia. Mas sob a dor, uma nova emoção começou a borbulhar, a raiva. Uma raiva fria e determinada. Ela não era uma vítima. Ela era inocente. E provaria isso. Enquanto isso, Lorenzo mergulhava em um abismo de vingança e autodestruição. Acreditando ter sido traído por Helena, ele se tornou implacável. Ele expurgou seu círculo íntimo, suspeitando de todos, a paranoia corroendo seus julgamentos. Sua guerra contra os medeiros se intensificou, transformando as ruas do Rio em um campo de batalha. Carros explodiam, carregamentos eram interceptados e o número de mortos aumentava de ambos os lados. Marco assistia a tudo com satisfação. Com Lorenzo distraído e emocionalmente destruído, ele fortalecia sua própria posição, fazendo alianças secretas e se preparando para dar o golpe final. Ele era a serpente no jardim, e Lorenzo, cego pela dor, não conseguia vê-lo. Helena, por sua vez, começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Ela repassou cada momento, cada conversa, cada olhar estranho. A imagem de Marco, o primo sempre presente, sempre observando com um sorriso que nunca alcançava os olhos, começou a se formar em sua mente. Ela se lembrou de pequenos comentários que ele fizera, de perguntas casuais sobre sua rotina que agora pareciam sinistras. O instinto de enfermeira, treinado para observar e diagnosticar, a guiou. Ela precisava de provas. Com o pouco dinheiro que lhe restava, ela contratou um investigador particular, um ex-policial cansado do sistema. Ela lhe contou a história, omitindo os detalhes mais perigosos, focando na necessidade de provar sua inocência. O investigador, cético no início, logo se viu intrigado pelo caso. Ele começou a cavar, e o que encontrou foi uma teia de mentiras e manipulações. Ele descobriu as conexões de Marco com os medeiros, os pagamentos secretos, as reuniões clandestinas. A prova final veio de uma câmera de segurança de um café, que mostrava o homem de confiança de Marco colocando o gravador na bolsa de Helena. Com as provas em mãos, Helena enfrentou um dilema. Ela poderia simplesmente desaparecer, deixar Lorenzo em seu mundo de violência e esquecer tudo. Mas o amor, mesmo ferido e pisoteado, ainda existia. E mais do que isso, havia a injustiça. Ela não permitiria que a traição de Marco destruísse o homem que ela, apesar de tudo, ainda amava. Ela tomou uma decisão que a aterrorizava. Ela precisava chegar até Lorenzo. Sabendo que ele nunca a receberia, ela procurou a única pessoa em seu círculo que sempre a tratara com respeito. Nico, o leal e taciturno chefe de segurança de Lorenzo. Encontrá-lo não foi fácil, mas ela foi persistente. Ela o encurralou na saída de uma academia que ele frequentava. Nico, surpreso ao vê-la, tentou dispensá-la, fiel às ordens de seu chefe. "Nico, por favor, você precisa me ouvir", implorou Helena, mostrando-lhe a pasta com as evidências. "Lorenzo está sendo enganado. O traidor não sou eu. É o Marco." Nico olhou para os olhos desesperados de Helena e depois para os documentos em suas mãos. Ele viu as fotos, as transferências bancárias, os registros telefônicos. A lealdade a Lorenzo estava gravada em seu DNA, mas ele também era um homem de honra e via a verdade nas palavras de Helena. A dúvida, uma semente perigosa, foi plantada. Enquanto isso, Marco, sentindo que o cerco se fechava, decidiu que era hora de agir. Ele armou uma emboscada final para Lorenzo, uma que o eliminaria de uma vez por todas. Ele marcou uma reunião falsa com os medeiros em um armazém abandonado na zona portuária, vazando a informação para Lorenzo como se fosse uma oportunidade de acabar com seus rivais. Na verdade, tanto os homens de Lorenzo quanto os medeiros seriam massacrados pelas forças de Marco, que assumiria o controle de ambas as organizações. Nico, agora atormentado pela dúvida, levou as informações de Helena para Lorenzo. O chefe da máfia, consumido pela amargura, inicialmente se recusou a acreditar. "Ela está tentando te manipular, Nico." "É uma mentirosa!"
e ele rugiu. Mas Nico persistiu. Chefe, eu o sirvo há 20 anos. Meus instintos me dizem que há algo errado. As provas são fortes. Apenas olhe. Se eu estiver errado, pode me matar. A lealdade inabalável de Nico finalmente quebrou a barreira de raiva de Lorenzo. Ele pegou a pasta e, enquanto lia os documentos, seu rosto se transformou de fúria para choque e depois para uma dor profunda e avassaladora. A verdade o atingiu como um golpe físico. Ele havia sido enganado. Ele havia acreditado no traidor e expulsado a única pessoa que realmente o amava. Ele havia se tornado um monstro para a mulher que salvara sua vida. Naquele exato momento, o telefone tocou. Era um de seus homens, informando sobre a oportunidade no armazém. O plano de Marco se revelou para Lorenzo em toda a sua clareza diabólica. O clímax estava armado. Lorenzo, agora ciente da traição, se preparou para ir ao armazém, mas não como a vítima de uma emboscada, e sim como o caçador. Ele olhou para Nico, a gratidão e o remorso em seus olhos. Prepare os homens. Vamos acabar com isso. E Nico, encontre Helena. Leve-a para a vila em Angra. Proteja-a com sua vida. A vingança de Lorenzo não era mais apenas contra seus inimigos. Era uma busca por redenção. Ele iria ao inferno para destruir Marco e os Medeiros, não apenas por poder ou por honra, mas para tentar, de alguma forma, consertar o mal que fizera à mulher inocente que ele havia condenado. A noite no porto seria um banho de sangue, e o destino de todos seria selado em meio ao fogo e à fúria. A noite caiu sobre a zona portuária do Rio de Janeiro como um sudário, escondendo a ferrugem e a decadência dos armazéns abandonados. Dentro do galpão escolhido por Marco, a tensão era palpável. Os homens dos Medeiros estavam posicionados de um lado, enquanto o pequeno grupo que Lorenzo trouxera, aparentemente caindo na armadilha, se postava do outro. Marco estava presente, o rosto uma máscara de falsa lealdade, saboreando a vitória iminente. Mas Lorenzo não era a presa. Era o predador. No momento em que as portas do armazém se fecharam, o inferno desabou. Os homens de Lorenzo, muito mais numerosos do que o esperado e escondidos nas sombras, abriram fogo. O som dos tiros ecoou na estrutura de metal, um trovão de violência e morte. Foi um massacre calculado e brutal. Os medeiros, pegos de surpresa, caíram em segundos. Marco, o rosto contorcido em choque e pânico, tentou fugir, mas deu de cara com Lorenzo. A fúria no rosto de seu primo era algo que ele nunca vira. Uma força da natureza primal e aterrorizante. Você me traiu, disse Lorenzo, a voz perigosamente calma. Você traiu a família e você ousou tocar nela. Não houve mais palavras. A vingança de Lorenzo foi rápida e definitiva. Uma execução fria que selou o destino do traidor. O silêncio que se seguiu ao último tiro foi mais pesado do que o barulho da batalha. A guerra acabara. Lorenzo vencera, mas a um custo terrível. O poder que ele consolidara naquela noite parecia vazio, as cinzas de sua vitória amargas em sua boca. Enquanto isso, na vila em Angra dos Reis, Helena andava de um lado para o outro, o coração em um nó de ansiedade. Nico a havia levado para lá, explicando que Lorenzo agora sabia da verdade e estava resolvendo as coisas. Cada hora que passava era uma tortura. Ela olhava para o mar escuro, rezando para que o homem que amava, o homem que a havia ferido tão profundamente, saísse vivo da escuridão que ele mesmo criara. O som de um carro chegando na madrugada a fez prender a respiração. Era Lorenzo. Ele saiu do veículo, a silhueta recortada contra os primeiros raios de sol. Suas roupas estavam amarrotadas e havia um corte em sua testa, mas ele estava vivo. Ele parou a alguns metros dela e o abismo de dor, remorso e amor não dito que os separava parecia intransponível. Os olhos dele, que a haviam olhado com tanto ódio, agora estavam repletos de uma dor profunda e de um arrependimento que a desarmaram. "Helena", ele disse, a voz rouca, "não há palavras para expressar o quanto eu sinto. O que eu fiz, o que eu disse a você, é imperdoável." As lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente rolaram por seu rosto.
Eu tive tanto medo, ela sussurrou. Medo por você. A confissão dela, a preocupação que ela ainda sentia por ele depois de tudo, pareceu quebrar a última barreira de seu autocontrole. Ele deu um passo à frente, depois outro, até estar diante dela. Lentamente, como se temesse que ela se desfizesse ao seu toque, ele ergueu a mão e enxugou suas lágrimas. Eu não a mereço, disse ele, a voz embargada. Sua bondade, sua inocência, eu as manchei com a minha escuridão. Eu a condenei por uma traição que era minha, não sua. Eu jurei protegê-la e me tornei o monstro de quem você precisava de proteção. Helena colocou a mão sobre a dele, sentindo o calor familiar de sua pele. Você estava cego pela dor, Lorenzo, e eu nunca deixei de te amar. Aquelas palavras foram sua redenção. Ele a puxou para um abraço desesperado, enterrando o rosto em seu cabelo, inalando seu cheiro como um homem que se afogava e finalmente encontrava o ar. O abraço era tudo. Um pedido de perdão, uma promessa de recomeço, o reconhecimento de um amor que sobrevivera ao fogo, à traição e à vingança. Eles ficaram ali à beira-mar, enquanto o sol nascia, pintando o céu com cores de esperança. O caminho à frente não seria fácil. O mundo de Lorenzo ainda era perigoso e as cicatrizes de sua provação eram profundas. Mas pela primeira vez havia uma chance real de um futuro. Lorenzo sabia que precisava mudar, não apenas por ela, mas por si mesmo. Ele começou a se afastar dos aspectos mais brutais de seus negócios, buscando uma legitimidade que nunca antes considerara. Ele não podia apagar quem era, mas podia escolher o homem que queria se tornar. Helena, por sua vez, encontrou uma nova força em sua vulnerabilidade. Ela não era mais a jovem ingênua que tropeçara no mundo da máfia. Ela era uma mulher que havia enfrentado a traição e o perigo e saíra mais forte. Ela era o equilíbrio de Lorenzo, sua consciência, sua âncora em um mar de escuridão. A paixão entre eles, antes marcada pela possessividade e pela desconfiança, floresceu em algo mais profundo e duradouro. A intensidade ainda estava lá, mas agora era temperada pela confiança e pelo respeito mútuo. As noites de amor não eram mais uma batalha de vontades, mas uma celebração de sua sobrevivência, uma reafirmação de um amor que se recusava a morrer. Juntos, eles encontraram um novo tipo de paz, uma redenção conquistada a duras penas na tranquilidade de sua vila à beira-mar. A história deles, que começou em meio às chamas e ao caos, encontrou seu fim no abraço suave da maré. O chefe da máfia, que jurara protegê-la, finalmente entendeu que a verdadeira proteção não vinha de muros altos ou de homens armados, mas de um coração capaz de perdoar, de um amor capaz de redimir e de uma inocência que, mesmo quando testada, se recusava a ser extinta.